máquina foi comprada para imprimir os nossos painéis. E de repente eu vi aquele tempinho sobrando, vamos começar a vender um bannerzinho aqui, uma faixinha ali, um adesivo aqui. De repente a máquina ficou pequena, passamos para outra máquina, depois para outra máquina. Quando eu olhei, eu estava com uma área de impressão, trabalhando já com comunicação visual e tudo bacana. E na época a gente usava a mesma empresa, era uma empresa só que fazia duas coisas. Aí tem um momento que eu acho engraçado, porque eu tenho as coisas, eu me lembro que eu carrego como se fosse o ponto de virada. Então, a gente não sabia, não sentia que o negócio não estava dando certo, porque a gente era um peso muito grande para uma empresa só, e eu não conseguia, por exemplo, o meu vendedor vendia os dois, vendia a comunicação visual e vendia os ônibus. Só que, obviamente, ele ia vender sempre o mais fácil, que dava mais grana para ele. E sempre tem um mais fácil. E, no caso, o ônibus era mais fácil de vender, dava mais grana, então o vendedor não tinha muito empenho em vender a comunicação visual. E um dia eu fui num cliente, era um shopping que estava inaugurando, que eu tinha vendido as propagandas de ônibus. E quando eu cheguei lá, o cara estava comprando comunicação visual de outra empresa. Aí eu disse, pô, por que tu não comprou de mim? Eu disse, cara, deixa os outros ganhar também, tu quer tudo. Aí eu fiquei puto, cheguei no escritório, falei com a Carla, disse, Carla, nós temos que separar as empresas. Porque enquanto for uma empresa só, a gente não vai conseguir botar as duas para crescer. Aí nós separamos a empresa, ficou na época a L Digital e na época a Marcas. Então ficamos com duas empresas, a marca de comunicação visual e a L Digital nos ônibus. E a L Digital na época, que era dos ônibus, responsável por 70%, 80% do faturamento, e a de comunicação visual responsável por 25%, 30% batendo ali. E no duro. Trabalho, ralando, de repente agora começou a encorpar, do que era 25%, 30%, passou a ser 40%, 45%, e ganhar corpo, funcionário, e o negócio começa a crescer. E quando eu leio, porra, estamos com duas empresas. O faturamento ficou meio a meio, mais ou menos. Ficou mais ou menos muito tempo meio a meio. Muito tempo ele ficou meio a meio. Muito tempo ele ficou meio a meio. Mas aí tu ficou com quantos ônibus aí nessa época? Tu já estava com parceria com o City Ônibus? A gente chegou, por exemplo, o nosso máximo foi 1.600 ônibus. Porra, cara, quase frota, a frota toda, quase toda. Era. Aí hoje a gente tem 900, acho que é 900 hoje. Aí a gente foi equilibrando, porque, por exemplo, tem limite, né? Não adianta você ter tudo se você tem uma capacidade de venda de 800 ônibus, para que adianta ter 1.500? Então o negócio começou a se equilibrar, meio a meio, só que um com uma força de trabalho muito maior, porque comunicação visual é pancada, é uma coisa de doido, não tem horário, o evento não espera, então você tem um evento, um show, você tem que terminar o show antes do cantor entrar, porque senão no dia seguinte não serve de nada. O ônibus podia atrasar um dia, o outro não tinha problema. E o negócio foi andando, as duas empresas funcionando, trabalhando, e se manteve assim por uns 6, 7 anos, a gente trabalhando bem no mercado, andando, e de repente apareceu uma oportunidade de fazer uma parceria com o Fábio, da Construmídia, que tem as empenas em Fortaleza, e eu combinei com ele de assumir o comercial da Construmídia no Ceará. Ele vendia no Ceará, eu vendia. Então eu juntei o ônibus, que era a mídia em ônibus, eu tinha a produção que fazia sinergia com a própria empresa dos ônibus, e fiz uma parceria que eu vendia a empena, que me dava também outro produto de venda. Que a empena é aqueles fachadas de prédio. Eu passava a ter 2 produtos. Eu tinha um pouquinho mais de relevância nas agências, porque você tinha o que oferecer, mais um produto para oferecer. E na época, Empenas também só vendia nacional. O mercado local tinha a sensação de que Empena era muito caro e era muito difícil.
que que a produção era cara. Só que como eu tinha a de comunicação visual, eu viabilizava a produção. Então, começou a se vender em pena para o mercado cearense também. Sim.